Oi, gente, tudo bem? Cheguei. Vamos lá. A gente tem um jeito muito estranho de ser porque nós criticamos tudo e todos e não olhamos o contexto. Aí a gente vê essa confusão toda que tá no Brasil, a confusão toda que tá dentro da gente, uma sensação de impunidade para com os políticos, uma sensação de impunidade na sociedade mesmo para conosco mesmo, porque crimes que devem ser considerados crimes, se você tiver um bom advogado, você não vai para cadeia, crimes que são considerados famélicos, como roubar um pote de margarina, a pessoa fica lá anos e pega, e aí você vê propinas, você vê corrupção, você vê tudo isso, e isso deixa a gente no estado de desespero, de nojo, de angústia, de sede por vingança, e olhamos assim, falamos, de onde vem isso? O que é isso? O que é isso? Isso aí é fruto lá do passado, quando o Brasil foi colonizado, porque o Brasil, ele foi, na verdade, ele foi usurpado pelos portugueses. E aí o que aconteceu? Aqui moravam os índios, pessoas pacíficas, que provavelmente tinham guerras lá entre tribos, se é que tinha, que eu não acredito que tenha tido, mas se tivesse, teria treta comum lá, porque alguém roubou uma índia de uma tribo vizinha, algo desse tipo. E aí chegam os espanhóis, né, os portugueses, e o que eles fazem? Eles, além de invadir uma terra que não era deles, né, que era dos índios, o que eles fizeram? Eles escravizaram o índio. Índio não leva desaforo para casa, índio parte para a guerra, ele morre, mas ele não se deixa dominar, ele não se deixa ser pego. E aí o que aconteceu? Muitos indígenas morreram e aí houve o tráfico negreiro, que possibilitava, né, a oportunidade de ter escravos. E aí trouxeram os negros, né, da África para cá, eles que viviam bem lá, que eram reis lá, porque é uma comunidade totalmente diferente. Eles chegaram lá, eles dizimaram uma cultura toda, eles destruíram uma religião assim de séculos e trouxeram eles para cá à força, maltrataram e tal. E o detalhe, quando houve a invasão de Portugal no Brasil não foi uma invasão de pessoas de bem, não. Não pense que Pedro Álvares Cabral chegou aqui, descobriu o Brasil, e bonitinho, chegou lá, falou, vamos levar uma populaçãozinha lá legal, né? Vamos levar alguns para começar a colonizar. Você pensa que foi assim, então você não sabe bem da história, não, porque na verdade eles esvaziaram as carceragem portuguesa e trouxeram todos para cá, todos os presos, né? A grande maioria do preso, aqueles presos perigosos, eles trouxeram para cá. E foi assim que começou a colonização no Brasil. E aí o que acontece? Houve essa confusão toda com os índios, depois com os negros, e quem estava administrando o Brasil? O rei? Com quem? Não era o rei, porque o rei não tinha vindo. No início era Pedro Álvares Cabral, não sei quem, não sei quem, não sei quem, e a bandidagem toda. Então isso justifica o que acontece hoje no Brasil. Nem só justifica, como é exatamente isso que você está pensando aí. Então lá eram todos bandidos que chegaram assim, né? E com o carcereiro lá, tal. Esses daí depois viraram o quê? Viraram senhores, viraram isso, viraram aquilo, e vamos chegando até hoje em dia. E aí a gente começa a observar esses 500 anos de Brasil, mais um pouquinho de 500 anos, e a gente começa a ver sentido em tudo isso. A gente começa a observar e falar, gente, olha em que beco nós estamos, olha no que nós nos metemos. E não parece que vamos sair daí tão cedo, porque precisa de uma conscientização. Aí você fala assim, mas o Brasil, ele é um país assim que ele tá lutando assim contra a corrupção. Quantos peixe-grãos foram presos? Quantos? Nenhum. Só o Eduardo Cunha, mas ele não tá preso, tá lá, né? Na vida boa dele lá, continua mandando, ele virou mexeu, você vê lá uns arraigados lá no Congresso Nacional, né? Na Câmara dos Deputados, a mando dele. E fazendo as artimanhas lá, isso e aquilo.
Sem contar outras coisas que eu prefiro não comentar, como diz Copélia do toma lá, dá cá, né? E é bem exatamente isso, toma lá, dá cá. É isso, meu filho. E, pois é, então por isso, torna-se muito difícil o Brasil sair disso, porque depois disso veio o rei. E vindo o rei, virou uma situação assim, tão constrangedora que o rei ele vai reinar em quê? A família real chegou e vai reinar para quem? Para esses malfeitores e escravizando o índio. E aí depois vieram os negros, né? Nossos antepassados. E por aí foi. E hoje em dia a gente olha e fala como é que nós vamos sair desse salseiro se durante mais de 500 anos não conseguimos sair. Como é que nós vamos sair dessa encrenca, gente? O Brasil já vem sendo roubado há 500 anos, um pouquinho mais. E como é que nós vamos sair disso? A Constituição, a gente vê brechas que ajudam esses caras lá. Tanto que se você for botar no papel lá, a maioria de deputados, senadores, blá, 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 são todos lá metidos com a bandidagem, corrupção, isso, aquilo, outro. Tem como tirar esse cara de lá? Na Constituição, né, dos argumentos para deixar o Reinaldo e começar o presidencialismo já foi nisso. Tanto foi que a ditadura militar governou o Brasil por quase 30 anos. E muitos outros os espetáculos que tivemos que ver. Então, o reinado ele não foi nada legal. Aliás, a colonização muito menos, porque nós fomos colonizados por malfeitores. E isso foi essa escravização. Por isso, hoje em dia, os deputados, senadores, né, os políticos, eles fazem o que eles querem, porque eles encontram brechas na lei e encontram meios, sim, imorais, considerados morais para permanecer nessa situação. Então, como nós vamos livrar disso? Nós precisamos refazer a Constituição. Porque, na verdade, leis o Brasil tem. O problema são as brechas. Precisamos tirar todas as brechas que há na Constituição. Que não são muitas, não. Basta uma aqui para eles já desfazerem tudo que tinha que desfazer. Nós podemos ver isso no impeachment. Porque no impeachment está falando assim, olha, se você encontrar um crime, você pode destituir um presidente. Eles não encontraram um crime. Então, eles fabricaram um crime e destituíram o presidente. Então, isso aí aconteceu por quê? Por causa das brechas. Por quê? Eles pegaram uma conta que era legítima em 2014. E em 2015, eles transformaram essa conta em ilegítima, que foi os empréstimos lá para a Bolsa Família e tudo mais, que a presidente Dilma ou presidenta, fale como for, está correta as duas formas, que ela emprestou o dinheiro do Bolsa Família lá, emprestou dos bancos lá e ficou 3 dias sem pagar. Só que 3 dias sem pagar, pra gente, se a gente ficar com o nosso cartão de crédito 3 dias sem pagar, tem um jurinho, né? Agora pense em milhões. Pense em milhões. Que juro não foi. E aí o que aconteceu? Isso tudo, conta legalizada e autorizada, né? E tudo mais. Só que não. Porque era legalizada em 2014, em 2015 eles tornaram isso ilegal, usando brechas da Constituição. E aí depois renormalizaram novamente, tanto que o Temer, ele não só fez lá a reforma que ele queria, ele não só fez isso, como ele deu aumento para todo mundo antes. Ele deu aumento de salário, deu as bonificações, depois ele fez a contenção de gastos. Como ele conseguiu isso? Através dessas brechas. Como a gente pode se livrar disso? Acabando com as brechas, acabando com essa canalha. O cara roubou, ele não tem que ficar elegível durante 8 anos, se é que fica, né? Porque fica rolando na justiça, ele não tem elegível coisa nenhuma. Ele simplesmente não pode mais candidatar a nenhum cargo público. Nenhum. Simples assim. Porque se eu tiver uma pendência jurídica,
Eu não posso prestar um concurso público. Por que que um deputado, um senador, um não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, por que que eles podem? Qual é a diferença entre eu e eles? Tá? Então, é isso que tem que ser arrancado de vez. E nós não estamos percebendo. Aliás, nós percebemos, nós sabemos onde está o erro, mas nós não conseguimos mudar por causa da bendita Constituição. Eles detêm e manipulam a Constituição. E aí a gente olha para o Brasil acabado, destruído, e a gente até vê, assim, juízes tentando fazer alguma coisa, mas barra no Congresso. Barra no Congresso. E aí a gente vê o cara lá abarrotado de provas contra um deputado, né? E aí o cara não pode colocar ele na cadeia. Porque o Senado manda buscar os processos. Você vê o Michel Temer cheio de processos, já pronto para abocanharem ele, mas não pode abocanhar, porque o Senado manda destituir o processo. Como isso acontece? Usando brechas. Como nós podemos mudar isso? Destruindo as brechas. Mas como fazer isso? Dando educação para os nossos filhos de ponta, exigindo educação de ponta. Por que você acha que a reforma educacional foi tão drástica para desreformular? Povo que não pensa, povo que não sabe dos seus direitos, povo que não estuda, povo que não está nem aí para votar, povo que automaticamente vai ter um futuro incerto para os seus filhos. Porque não somos nós, são os nossos filhos que pagarão por isso, nossos netos, nossos bisnetos, são o futuro do nosso país que está em jogo. Vamos tentar mudar isso, vamos tentar mudar a nossa forma de agir, a nossa forma de ser, vamos começar a exigir algo mais. Porque já passou da hora desses caras saírem do poder. Eles não podem simplesmente roubar e ficar 8 anos inelegível, gente. Eles têm simplesmente que nunca mais ter direito a nenhum cargo público. O voto, ele precisa deixar de ser exigido para ser facultativo. Vai votar quem quer mudar o país, quem não quer, deixa para lá. Tem muita coisa a ser mudada aqui. E isso implica no caráter dos nossos políticos. Porque se eles fossem pegos em crimes e proibidos de se candidatar a qualquer cargo público para o resto da vida, isso não teria acontecido. Poderia até acontecer, mas em menor escala. Não assim, generalizado do jeito que tá. Porque a turma do PT lá do Caixa 2, lembra do Marcos Valério? Tá na cadeia até agora, muitos deles. É o mesmo caso que está acontecendo agora. Por que um peso e duas medidas? Qual é o problema? Entendeu? Entenderam o porquê da confusão tão grande lá no passado? Por causa de colocar a turma do PT na cadeia, sem chance prévia, e agora ninguém vai para a cadeia, por causa de Caixa 2? Vamos mudar o nosso raciocínio, gente. Vamos mudar o jeito de governar. E o jeito de governar somos nós quem fazemos, pressionando os políticos para que eles mudem, para que mudem a Constituição, para que nós possamos crescer como país, como gente, como acolhedores, porque as coisas estão ficando difíceis, nós não queremos ficar igual a Venezuela, não é mesmo? Ao contrário, nós já estamos recebendo os venezuelanos aqui. Diante dessa crise, nós já recebemos haitianos, nós estamos recebendo sírios até hoje, estamos recebendo muitas pessoas necessitadas. Não vamos nós ser os necessitados agora de ter que migrar de país por causa disso. Uma coisa tão simples, mas tão complicada de se resolver. Simples porque é só cortar tudo isso que resolve a situação. Só tornar todos eles inelegível para sempre, que vão arrumar emprego, fazer o que eles quiserem fazer lá,
em outra freguesia, menos em cargos públicos, e simplesmente regulamentar o voto. Quem for realmente patriota vai votar, quem não for, não vota. Que, enfim, mudar já dá uma grande, assim, um grande alívio, uma grande perspectiva de vida para o país e para nós também. Um grande beijo e até a próxima. Tchau!